Eu sempre tive o sonho de ser professora e também de constituir uma família, mas eu pensava que isso ia demorar muito para acontecer. Na época que eu conheci a Camila, tinha acabado de completar 10 anos que eu tinha perdido a visão. E naquela época fazia 4 anos que eu tinha começado a trabalhar lá na Laramara. E foi um momento de vida que eu estava bastante feliz porque eu tinha acabado de começar a fazer a minha faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Porque os meus planos no futuro era trabalhar com desenvolvimento e virar mesmo um engenheiro de software. Mesmo que naquela época eu nem soubesse muito bem o nome da profissão. Eu perdi a visão em julho de 2012. Foi quando a minha família se juntou para fazer um bingo para arrecadar um dinheiro para eu comprar uma máquina Braille. E o meu pai começou a pesquisar na internet vários tipos de máquina Braille e tentou até mesmo comprar, só que nunca estava dando certo. Ele tentou vários lugares, mas não conseguiu comprar. Até que a gente achou um lugar que não sabíamos o que era uma sala de recurso lá no Tabuão. E aí a gente foi até lá, só que era só uma escola. E a professora indicou a Laramara, que lá vendia os produtos, né? Como a máquina Braille, a bengala. E aí o meu pai pesquisou o endereço e a gente foi numa quarta-feira. Chegando lá, eu conversei com umas pessoas, eles começaram a me contar algumas histórias de vida. E eu estava num processo de depressão, ainda não estava aceitando muito bem a minha deficiência visual. E eu comecei a ver várias pessoas trabalhando lá e que tinham deficiência visual. Isso foi me mostrando que eu era capaz. E aí a gente subiu onde era a loja de máquina Braille. Aí o moço me apresentou a máquina Braille. Eu fui já mexendo nela, ele me mostrou todas as letras, né, do alfabeto. Eu fui achando bem interessante. Aí eu comprei a máquina, as folhas, a bolsa da máquina. E aí eu falei, moço, eu tô feliz, mas eu gosto tanto de computador. E aí ele me falou, qual é o problema? Você pode mexer sim. Eu vou te apresentar uma pessoa que sabe muito bem e entende super bem e também tem deficiência visual. E aí a gente foi lá na sala do Leonardo. Eu esperei um tempinho lá, que ele estava ocupado. E aí quando a gente entrou, eu contei a história, que fazia 3 meses que eu estava cega, que eu ainda não estava tão bem, mas que continuava o meu curso de pedagogia. Aí ele falou, nossa, que bom, você faz pedagogia? Você vai sozinha? Aí, na ingenuidade, eu falei, não, meu pai vai comigo, claro. Ah, seu pai que vai dar aula pra você, no seu lugar? E isso mexeu bastante comigo. Primeiro eu achei ele bem grosso, ele bem bruto, que eu tava super triste, mas foi um choque de realidade, realmente. E aí depois dali eu comecei a querer ir para a faculdade sozinha, comecei a aprender a mexer no computador, na máquina Braille, já não precisava mais que meu pai fizesse as minhas anotações e comecei a ir sozinha. E ele me passou o software de leitor de tela, só que ele pensou que eu ia demorar para aprender. Eu cheguei em casa, o meu pai baixou o NVDA, instalou e eu comecei a fuçar, mexendo, até que eu conseguia pela tecla do computador sem usar o mouse. E aí eu consegui adicionar o Leonardo no Facebook depois de uma semana. E aí eu acho que isso fez com que ele se interessasse, né? Achando que tendo a certeza ali que eu era esforçada. E foi assim um pouquinho da nossa história. Era uma tarde de quarta-feira, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu estava na minha sala e me chamaram para atender uma família que precisava aprender um pouco sobre tecnologia, porque a filha deles tinha acabado de perder a visão recentemente, ali naquele ano. E quando eu atendi eles, eu conheci a Camila. E quando a família começou a me contar a história, né, quando os pais começaram a me contar a história, eu fiquei bastante curioso, né? Porque eles me disseram que ela estava fazendo faculdade e tinha perdido a visão, não tinha o quê? Nem 3 meses, mais ou menos. E aí eu perguntei, mas como assim ela está fazendo faculdade se faz tão pouco tempo que ela perdeu a visão? Como que está sendo isso? E aí o pai dela respondeu, não, eu estou indo com ela todo dia para ajudar ela. Aí eu falei, interessante. E você vai dar aula junto com ela na escola? E aí ele falou assim, não. Eu falei, então, ela tem que começar a ir sozinha e ficar na sala de aula sozinha. Porque é importante, né, pra gente ter autonomia. E aí eu falei, e aí eu completei, né? Vocês pais, né, tem que ficar em casa assistindo novela.
Mas na realidade é uma coisa que eu sempre perguntava para as pessoas para dar um estímulo. Eu nunca sabia se eu ia ver aquelas pessoas de volta. Então é a oportunidade que eu tenho de fazer com que as pessoas pensem na vida um pouquinho para além da deficiência. Mas quando eu cumprimentei a Camila e conversei com ela naquele dia, eu já fiquei pensando, poxa, é uma pessoa que parece ser uma ótima pessoa para viver junto. Só que ainda tem muita coisa para aprender. Então eu acho que talvez não vai rolar, né? Mas eu já, naquele primeiro dia, eu fiquei muito impressionado assim com ela. Eu achava que ia demorar muito para ela aprender a mexer no computador, que ia demorar muito para a gente ter contato de novo. E uma semana depois que a gente se conheceu, ela me manda um e-mail se apresentando, né? Eu tinha deixado o cartão com o pai dela e uma semana depois estava ela mandando mensagem para mim. E aí eu perguntei, mas Camila, quem é que está escrevendo para você, né? Aí ela, não, sou eu mesma. Eu falei, nossa, você já aprendeu a mexer no computador? Aí ela, e já te adicionei no Facebook também. Aí eu, é? E aí eu fui começando a ficar cada vez mais interessado, né? Porque é uma pessoa super esforçada, e isso até hoje, né? Mas é uma pessoa super esforçada, e aquele esforço, né? Aquela determinação de conseguir fazer as coisas foi me deixando cada vez mais com vontade. Até que chegou um dia que eu falei uma frase para ela por e-mail, que ela se lembra até hoje, ela vai falar provavelmente aí, que acho que você está merecendo o meu número de telefone. Então eu mandei meu número de telefone e meu e-mail particular para ela. E a gente começou a conversar bastante e trocar ideia mesmo, bater papo, coisas em comum que a gente gostava de fazer. E eu cada vez mais fui começando a gostar dela e participar, e aí eu resolvi... Só que aí eu resolvi levar um livro para ela, na casa dela, né? Que era um livro que eu tinha, que mostrava coisas sobre Braille e tudo mais. E ela pegou esse livro e simplesmente não me devolveu até o dia que a gente casou. Além da mudança de cidade, eu percebi que muitas coisas que eu sonhava aconteceram, como a minha profissão, que eu sou professora e realizada, ajudo as crianças com deficiência e é um trabalho que eu amo fazer. Tenho um casamento maravilhoso com uma pessoa especial, que eu amo muito. E o Gustavo, que veio depois de 5 anos de casados para completar a gente ainda mais. É um filho maravilhoso e a gente tem uma família linda que eu tenho muito orgulho. Antes de conhecer a Camila, meus planos eram mais assim, focados no trabalho, mais pensando em como eu ia cuidar da minha vida dali para frente, mas coisa assim, sozinho. E depois dela, quando eu comecei a conhecer a Camila de verdade, assim, e conviver com ela, com a família dela, eu comecei a pensar em ter uma família, né? Em ter filhos, em ter uma casa. E eu acho que isso mudou a minha vida de uma forma muito positiva, porque eu comecei a entender algumas coisas da vida, enfim, de como era a dinâmica de uma família, né? E isso fez muito bem para mim. Quando nós decidimos nos casar, a gente já estava namorando há um tempo. E nas conversas, isso era um assunto bem natural. A gente fazia planos e não teve um dia específico que o Leonardo me pediu em casamento. Aconteceu naturalmente, porque já estava nos nossos planos. O mais difícil foi contar para minha família, porque eles ainda estavam preocupados com a questão da minha deficiência visual, de eu ter que morar numa nova cidade, morar com uma outra pessoa, me virar sozinha, conviver com pessoas que eu ainda não conhecia, lugares que eu ainda não tinha visto. E quem ficou mais bravo foi o meu irmão. O meu pai até aceitou bem, agora o meu irmão ficou muito bravo, porque ele achava que eu ainda era imatura para casar e morar num outro lugar com pessoas diferentes. E ele achou que eu ia só ficar cuidando de casa e deixar os meus objetivos para trás. Mas depois do casamento, ele viu que não era assim. Porque o Léo me ajuda muito e ele me impulsiona para frente. Ele me dá toda a força para eu conquistar os meus objetivos. E hoje eles são totalmente amigos, cunhados amigos, se dão super bem, a gente sai junto, viaja junto e é bem bacana. Ele foi meu padrinho de casamento. Beijo, William! Quando a gente resolveu casar, dar a notícia do casamento para nossa família foi até fácil. Bom, quer dizer, para minha família foi fácil.
eu contei para eles e para eles estava bem natural, era uma coisa que era até esperado, a gente estava se dando super bem, a Camila se dava bem com a minha família e a minha família se dava bem com a família dela também, então era uma coisa natural. Agora, contar para o seu Cláudio, né, que é o pai da Camila, um homem desse tamanho, que eu ia tirar a filha dele da casa dele, aí já era um pouquinho mais difícil, né? E eu fiquei um pouquinho com medo ali, né? O que vai acontecer? O que ele vai falar, na verdade, né? E eu, enfim, fiquei criando expectativas, mas na verdade nem foi tão difícil. Parece que ele também já esperava e a reação foi mais de quando vai ser isso, qual é o plano, né? Como é que vai ser e tal. Não foi tão difícil. Ontem nós comemoramos 8 anos de casados, que são as bodas de barro. O barro é um material maleável, mas no casamento ele simboliza firmeza, coisas duradouras, resistentes, assim como um tijolo para construir uma casa. E o meu maior objetivo, além de todos os outros que já foram realizados, é fortalecer o nosso amor, com muito companheirismo, respeito e felicidade. Muita coisa boa aconteceu na minha vida, que nem ao menos imaginava. Eu pensava que depois de perder a visão, a minha vida não teria mais cores. Mas pelo contrário, o Leonardo trouxe todo o brilho para minha vida. Ontem nós comemoramos as nossas bodas de barro. Quer dizer que faz 8 anos que nós juntamos os nossos planos, que passamos a planejar o nosso futuro juntos e acomodar os desejos de um e as vontades do outro. O que a gente poderia fazer para moldar o nosso futuro juntos se não fosse estar junto, se não fosse estar coladinho um com o outro e sempre um dando um apoio muito grande para o outro. Em tudo que eu e a Camila fizemos nesses últimos 8 anos de casados, a gente sempre teve combinando, sempre teve participando um da vida do outro, comemorando as conquistas do outro, ajudando, e a gente sempre teve empurrando o outro para cima, sempre trazendo, sempre dando uma mão. O Léo me ensina muito todos os dias e ele me mostra que eu sou uma pessoa capaz e eu tenho muita gratidão por Deus ter colocado ele na minha vida e pelo nosso maior presente, que é o Gustavo. E se eu pude realizar todos os sonhos que eu tinha quando eu conheci ela, eu também pude ajudar ela a realizar os sonhos dela, sempre dando a mão e sempre comemorando cada conquista e cada uma das coisas que a gente planejou junto. Eu amo muito o Leonardo e tudo que a gente construiu até hoje. É dizer que esses 8 anos de casados foram os melhores da minha vida. E hoje, um plano que não estava nos meus planos faz a minha vida muito mais feliz. A minha esposa e o meu filho maravilhoso. E que veio muito mais até a gente ficar velhinhos. Com você eu me tornei uma pessoa muito melhor. Parabéns pelos 8 anos de casado. Obrigada por mais um ano ao seu lado. Eu te amo.